frequência constante a um templo religioso, seja qual for o templo, ou seja qual seja a ideia de religião que tenhamos. Qualquer que seja essa ideia, ela deveria ou deverá nos levar ao encontro de Deus, nos reaproximar dele. Então, começarmos a meditar. Eu vejo Deus nas flores. Vê realmente? Não parece que seja assim. Da forma parece que nós vejamos realmente Deus. Vejo Deus nos rios escachoantes. Será? Da forma que nós poluímos os rios, da forma que nós maltratamos os rios, chegando ao ponto de precisar-se fazer movimentos para salvar os rios, não parece que a gente vê Deus nesses rios. A mesma coisa nas florestas, nos mares, até mesmo no firmamento, que também está sendo poluída pelas atividades negativas do homem, que diz que vê Deus, todavia não deve estar enxergando direito. Por isso não enxerga, não vê Deus em toda essa criação. Mas, se nós desejamos realmente nos encontrar com Deus, descobrir Deus, não precisamos ir muito longe, nem necessitamos buscar os jardins, ou olhar os céus, ou buscar os rios, ou ver os mares, as montanhas. Não. Nós podemos simplesmente olhar para nós mesmos. Porque onde a presença de Deus é marcante, onde a presença de Deus é ativa e qualquer pessoa pode descobri-lo, é exatamente em nós. Porque quando nós nos olhamos, nós vemos apenas a configuração de um ser humano e não conseguimos enxergar as maravilhas que estão contidas em nós, em nosso corpo. Nós somos um turbilhão de explosões químicos moleculares luminosos. Se nós tivéssemos a capacidade de enxergar, nós nos veríamos assim, um turbilhão de explosões químico-moleculares que exalam luminosidade. Nós nos veríamos luminosos. Se pudéssemos olhar realmente no interior do nosso corpo, nós veríamos uma reprodução muito melhorada, muito mais estruturada do que é a circulação na intimidade dos vegetais. A circulação da seiva na intimidade vegetal, que foi exatamente o projeto do que viria a ser o nosso sistema circulatório. Então nós vamos ver uma produção melhorada. Se pudéssemos analisar a olhos nus o nosso sistema respiratório, nós veríamos ainda a adequação do sistema respiratório dos vegetais estruturados em nós agora numa melhoria extraordinária. Então nós poderíamos acompanhar o pensamento de Darwin, que faz com que o ser criado por Deus passe pelos reinos da natureza, todos os reinos, e dessa forma se adequando para chegar à posição do rei da criação, guardando em cada um pouco daquilo que vivenciou quando passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e hoje agora entrando no ciclo da razão, começando a enxergar a vida através de um raciocínio mais lógico. E é dessa forma, com o raciocínio, que nós vamos encontrar Deus. Não será nos ajoelhando, não será rezando, não será apenas cantando, não será apenas introduzindo-nos nos templos que a gente vai encontrar Deus. Em realidade, o encontro certo com Deus, Jesus enunciou quando
pediu ou mandou que nós buscássemos a intimidade do nosso quarto, o silêncio do nosso quarto, e ali, então, buscássemos essa harmonização com Deus, através de uma conversa sincera, através de uma conversa leal entre o filho e o pai. E esse tipo de busca, esse tipo de encontro não é muito comum em nós, que gostamos muito mais de ir a esse encontro onde juntamos várias pessoas e falamos a respeito de Deus, a respeito de Jesus ou a respeito da religião. Mas temos que começar a buscar Deus na intimidade das nossas lutas, dos sofrimentos que nos animam, porque todos eles representam caminhos que vão nos conduzindo a Deus. Começar a observar as criaturas e tirar as lições que são vivenciadas por elas, para que elas se transformem também em patamares para a evolução, para o nosso crescimento. E começar a nos recordar que Deus é amor. E se Ele é amor, nós teremos que vivenciar esse sentimento. Mas para poder vivenciar o sentimento de amor, precisamos buscá-lo, encontrá-lo e reconhecê-lo, não nas coisas corriqueiras do mundo, mas na realidade da compreensão, da tolerância, da paciência, da resignação, da renúncia e da convivência fraternal entre todas as criaturas. Enquanto houver em nossos corações o sentimento de animosidade para com outras criaturas, nós não estaremos sentindo Deus em absoluto. Enquanto nós rejeitarmos os outros, outras pessoas, não haverá nenhum sentimento de ligação nossa com o nosso Pai, com o nosso Criador. Às vezes, se nós começarmos a ter olhos de ver, como diz o Evangelho, ou ouvidos de ouvir, os acontecimentos fortuitos da vida nos recordam esse direcionamento harmônico que é feito por Deus às suas criaturas. Eu me recordo que há muitos anos atrás, eu comecei a observar na nossa casa espírita a presença de um senhor. Ele chegava sempre depois que a reunião começava e se sentava nas últimas cadeiras e ficava acompanhando a exposição que era feita, o estudo, e assim que encerrava a prece, ele se levantava e saía. E isto aconteceu durante várias semanas. Eu tinha vontade de conversar com aquele companheiro, porque a expressão facial era de tamanha tristeza, de tamanha angústia, que me tocava, sinceramente me tocava. E eu sempre me preparava para falar com ele, mas não dava tempo. Às vezes um companheiro chegava, conversava, falava, outro perguntava, e quando eu via ele já tinha ido embora e eu não tinha oportunidade de falar. E esperei, até um dia que eu consegui, cheguei um pouco mais tarde também, e me sentei atrás. E fiquei aguardando. Ele chegou e se sentou próximo. E eu parei para ver se eu sentia o psiquismo daquele nosso irmão. Vamos nos lembrar de que todos nós trazemos o nosso cartão de visita. Vamos lembrar o que é um cartão de visita. Um cartão é onde você coloca o seu nome, o seu telefone, o endereço e a sua profissão. É uma forma de nos apresentarmos. A gente oferece o cartão e a pessoa então fica sabendo o nosso nome, o telefone, se nós tivermos vontade de uma relação maior. Esse é o nosso cartão de visita habitual. Mas existe um segundo cartão de visita, que esse não é impresso, esse não está escrito em nada, ele está na psicosfera de cada criatura. E as impressões que existem nesse cartão de visita, elas são representadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes,
por aquilo que nós somos intrinsecamente. Esse é o nosso cartão de visita. No cartão atual que a gente manda imprimir, a gente pode até enganar. Pode colocar um endereço diferente ou uma profissão que não seja a nossa. Podemos enganar. Não há... Depende naturalmente da honestidade de cada um. Mas esse outro cartão de visita que nos referimos, nesse não há possibilidade de nós imprimirmos enganos, porque esse cartão é a representação dos nossos sentimentos, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém pode analisar, que é só nosso, é a nossa intimidade, que a gente muitas vezes pensa que está muito resguardada, mas que todavia está muito claro em nosso cartão espiritual de visita, a psicosfera de cada um. E é essa psicosfera que é reconhecida pelo mundo espiritual. É através dessa psicosfera que os espíritos sabem a nossa condição moral, aquilo que moralmente nós somos, tanto os espíritos de baixa categoria, quanto os espíritos amigos. Eles sabem quem são. E às vezes, algumas pessoas também que têm sensibilidade mediúnica, também elas são capazes de captar essa psicosfera, de registrar esse cartão de visita e de ter mais ou menos a visão de quem seja a pessoa que se aproxima de nós. Então, eu comecei a tentar observar a razão de tanta tristeza na expressão daquele senhor. Um senhor de meia idade e simpático, mas a tristeza nele saía pelos poros e naturalmente o seu cartão de visita estava impregnado dessa sensação de tristeza. E eu fiquei esperando, quando terminou a reunião, que ele ia se levantando para sair, eu segurei ele pelo pulso e ele se voltou e falou assim: ah, dona Ana, eu falei, por favor, senta um pouquinho, vamos conversar. Ele falou, eu precisava voltar para casa. Eu falei, um momentinho só, vamos conversar um pouco. Eu tenho observado que o senhor tem estado aqui na nossa casa, entra e sai, muito quietinho, não fala com ninguém. Ele falou, às vezes a gente nem tem o que dizer, mas eu me sinto bem. Eu venho aqui, ouço o que as pessoas dizem e vou analisando para chegar a uma conclusão a respeito da minha vida. Eu falei, e então, tem chegado a alguma conclusão? Mais ou menos, mais ou menos. Tem ajudado, todavia, a vida é uma luta constante. E as pessoas veem o rosto, mas não percebem o que está no coração. E o coração a gente não pode apresentar, então a gente apresenta só o rosto. E eu disse, e o seu demonstra uma tristeza muito grande. Ele fez um esforço para não chorar e disse, boa noite, e foi saindo, e eu percebi que quando ele desceu as escadas, ele estava enxugando os olhos. E eu fiquei pensando naquele senhor durante toda a semana, e quando foi na próxima segunda-feira, fiquei esperando que ele voltasse. Ele não veio. E na outra segunda-feira, fiquei esperando novamente que ele voltasse, e ele veio. E dessa vez ele se sentou ao meu lado, porque eu estava nas últimas cadeiras. Ele sentou ao meu lado e a palestra, o senhor Guimarães que fez a palestra, uma palestra muito boa, falando a respeito de amor, falando a respeito de família, a respeito dos filhos, a importância desse núcleo que é a família, a importância de haver um conversamento constante, recordando que no seio da família a criatura mais importante é exatamente os cônjuges, o marido e a mulher. Eles representam a importância maior no seio de uma família. Depois dos cônjuges, vêm os filhos, que representam o resultado
do carinho de um homem e de uma mulher. Na maioria das vezes, nós colocamos sempre os filhos em primeiro lugar. Os filhos, depois vem o marido. Os filhos, depois vem a esposa. Quando a realidade não é essa. Exatamente pelo princípio das coisas. Nós iniciamos uma família unindo um homem e uma mulher. Então, a mulher deve honrar o seu companheiro sempre. E o homem deve honrar a sua esposa sempre. E os dois devem ensinar aos seus filhos o respeito aos pais. Quando a esposa começa a reclamar aos filhos do comportamento do seu marido, ela está tirando a sua autoridade e está tisnando também o sentimento que deve viger no coração de um filho para com seu pai. Os filhos jamais devem analisar o comportamento do marido para sua mulher ou da mulher para com seu marido. Isso é problema dos dois. Os filhos devem sempre analisar os seus pais pelo comportamento deles para com eles, os filhos. Então, um bom pai pode não ser um bom esposo. Uma boa mãe pode não ser uma boa esposa. Mas isso não está no caráter dos filhos estabelecer essa análise comportamental. Porque ninguém pode julgar o que ocorre entre um homem e uma mulher na intimidade do seu quarto. Não dá para se analisar. Nós podemos ouvir o que a esposa diz ou ouvir o que o marido diz. Mas analisar, julgar e condenar ou salvaguardar esse comportamento, não dá. Porque cada coração é um mundo onde nós não temos acesso. Então, estabelecer uma harmonia familiar e estabelecer uma família como ela deve ser, dentro dos preceitos de um relacionamento humano e correto, até religioso, nós temos que ver sempre que a esposa deve fazer com que os seus filhos honrem o seu pai. E como o marido deve fazer com que os filhos respeitem e honrem a sua mãe. E aí nós vamos estabelecer a harmonia familiar. Então, o Sr. Guimarães falou mais ou menos a respeito dessa questão e também de que o amor no coração de um marido e da esposa, ele não nasce com o matrimônio. O amor é a complementação da vida. Ele vai se desenvolvendo à medida que nós vamos vencendo as tempestades que ocorrem e vencendo os anos, para chegarmos ao declínio da existência dentro de uma harmonia entre marido e mulher. Isto é uma realidade, porque nós não sabemos ainda o que é amor. Nós vamos aprender a gostar das pessoas. E para gostar é necessário que aprendamos também a aparar as arestas, e elas são muitas, porque em termos de educação, na atualidade, as moças, as jovenzinhas e os rapazes não são trabalhados, não são educados dentro da família para serem marido e para serem esposa, como acontecia no passado. Na atualidade, as pessoas dizem, a mulher antes foi criada para ser a velha. Eu não penso assim, não. Eu acho que as jovens eram criadas para honrar os seus lares. Então havia uma ternura muito grande de parte da mulher dentro do lar, honrando o seu lar. E as mães eram muito mais próximas dos seus filhos. Elas cresciam dentro desse clima, porque as suas mães eram assim também. E hoje, com as disputas que ocorrem, oh meu Deus, a gente vai lembrando de determinadas coisas. Eu estava no aeroporto, lá no Rio de Janeiro, no outro final de semana, e de repente eu vi uma moça, ela pegou uma mala grande, e levantou a mala, e fiquei olhando e falei, meu Deus, que força, porque a impressão que dava é que a mala estava uma mala mesmo. E ela levantou aquilo, aí eu vi os braços, ela com os braços fortes,
as pernas. Aí que eu vi que ela era uma dessas lutadoras Eita, eu não consigo nem falar, o negócio é tão complicado. Era uma lutadora, eu fiquei olhando para ela e falei, Jesus, que coisa terrível. Então, hoje a coisa está tão subvertida e o mais triste de tudo isso é a quantidade de crianças e adolescentes abandonados. São órfãos de pais que já desencarnaram e órfãos de pais vivos. E o mais triste dessa orfandade é a orfandade de pais que estão dentro do lar, todavia estão completamente alheios. Então, o Sr. Guimarães falava a respeito do assunto e ele acompanhando, bastante emocionado. Quando terminou, ele continuou sentado, não foi embora. E eu fui conversar com outras pessoas e quando terminei, eu percebi que ele ainda estava, me sentei ao lado dele e ele disse, eu estou com problemas. Eu falei, isso é comum, todos nós temos problemas. Ele falou, o meu é muito grave. Eu falei, podemos conversar, se o senhor quiser abrir o coração, a gente pode conversar. Ele falou assim, eu me casei por amor. Eu, como sou cética nessa questão de amor, eu pensei, casou por necessidade. Por amor, ainda não. Vai chegar o tempo que vai existir esse amor. Por enquanto, não. Pois ele casou por amor, tudo bem. E tivemos o nosso primeiro filho, que foi uma alegria muito grande. E eu devo dizer para a senhora que hoje, depois desses anos todos de casamento, eu gosto muito mais da minha esposa do que eu gostava no começo. Aí ele falou o verbo certo, o verbo gostar, não é o verbo amar. Eu gosto muito mais, mas eu estou com um problema muito grave. Nós temos 4 filhos, todos já adultos. Alguns já estão casados. E com o passar dos anos, eu fui descobrindo que a minha esposa tinha um vício muito grave. Ela é alcoólatra. Quando eu descobri, não sei se eu era cego, porque eu queria ser cego, porque eu gosto tanto dela que não queria enxergar o problema. Mas quando começou a afetar os meus filhos, aí eu tive que enxergar. Então, o alcoolismo nela é alguma coisa que parece que não tem jeito. E eu tenho tentado, tenho ajudado. Já cheguei ao ponto de ir buscá-la na rua, caída na calçada. Eu sou militar. Tudo isso reflete muito no meu trabalho, na minha vida. Tem me prejudicado bastante. Mas eu fui relevando. Jamais trocaria a minha atividade, o meu trabalho, pela minha companheira. Jamais deixaria a minha companheira para defender o meu trabalho. Então, continuei tentando ajudá-la. Mas os filhos foram crescendo e foram percebendo a situação. Até que eles começaram a reagir. E tenho me pressionado. Pai, não é justo, pai. Não é justo a gente continuar assim. O senhor desculpa, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha dessa criatura. E eu disse ao meu filho, essa criatura é sua mãe. Você é pai, mas eu não vejo assim. Eu não vejo a minha mãe. Eu vejo uma mulher embriagada, caída na rua. Eu não tenho coragem de me aproximar, não me aproximo. E quando eu percebo que ela está na rua, eu dou uma volta grande, não passo nem perto. E eu ouvindo os meus filhos falarem isso,
sem saber que atitude tomar. Concordo com eles. São jovens, têm as suas esposas, suas namoradas, mas ela é a minha companheira. Foi a criatura que eu escolhi. E depois de tantos anos, eu não posso abandonar. E agora eles me deram um ultimato. Por isso eu estou aqui. Eu estou procurando um lenitivo, estou procurando um caminho onde eu possa solucionar o problema. Eles me colocaram na situação de escolher. Ou fico com ela e eles vão embora. Ou ela vai embora e nós ficamos juntos. Eu não tenho coragem de mandar embora a minha companheira. Mas eu não quero. Não quero perder os filhos que ainda estão solteiros em casa. E nem quero que se afaste de mim o filho casado e os meus netos. Está aproximando o final de ano e é a chance que eu tenho de resolver o problema. E eu vim aqui para ver se Deus me ajuda, se Deus me dá uma solução. A senhora podia me dizer alguma coisa? Meu Jesus, a gente que sempre tem uma solução para os outros, mas eu não costumo pensar assim. Eu costumo me colocar na situação da criatura e pensar o que eu faria. A gente não pode ver o coração das criaturas, já dissemos isso. A gente analisa a psicosfera para ver como é que funciona. Todavia, é tão complicado. Você olha no rosto de uma jovem e vê a felicidade, encontrei o amor. E olha no rapaz e vê uma psicosfera complicada. E o que é que a gente vai dizer a essa jovem? Ou então vice-versa. A situação é complicada. E eu disse, continua vindo aqui. Continua, vamos continuar estudando. E quem sabe, numa oportunidade, os espíritos nos ajudam. E ele sorriu, levantou e se foi. E eu não conseguia me esquecer daquela criatura. Todas as chances que eu tinha, orava, pedia por ele. E numa das ocasiões que ele chegou, ele falou, fiz a minha opção. Eu disse, meu filho, o que foi? Ele falou, eu aluguei um apartamento pequeno e coloquei lá a minha esposa. Então, eu fico com os filhos em casa e ela fica no apartamento. Eu não a abandonei. Então, eu divido meu tempo. Fico um pouco com ela, um pouco com os filhos e vou vivendo a minha vida. Agora, para chegar aqui, eu vim da casa da minha esposa. Quando eu sair daqui, eu vou para a minha casa e a minha filha deve estar esperando para o jantar. Então, eu estou assim, dividindo. É difícil, porque cada vez que eu deito na minha cama, eu sinto um vazio enorme, uma saudade tão grande, uma vontade de levantar e ir ao encontro dela. Sei que a situação dela é cada vez mais complicada, mas eu tento e vou continuar tentando até quando Deus quiser que eu lute. E ele continuou frequentando, falando da esposa, dos filhos, conversava bastante. Eu via naquela criatura um carinho que ele tinha pelos filhos, pelos netos, e a ternura infinita por aquela criatura. Então, a minha cabeça começou a procurar análises a respeito do ser humano. A gente vê a variedade
de cabeça das pessoas, com consumos diferentes uns dos outros. Aquele homem tinha uma ternura tão grande dentro dele, capaz de desculpar uma situação vexatória para a sua posição de homem e a sua posição de militar. Todavia, ele não desprezava a companheira nem um minuto, nunca disse uma palavra negativa a respeito dela. E a mesma coisa para com os filhos. O carinho com os filhos, a ternura, nunca disse nada que fosse um julgamento do comportamento dos filhos. Eu, particularmente, não sou nenhuma santa, eu julgava aqueles meninos. Meu Deus, que gente ruim. De certa forma, eles tinham alguma razão, mas eles poderiam colaborar com o pai para a melhoria da mãe. Recursos que os filhos devem ter para ajudar os pais, porque filhos não são pingentes de uma árvore de Natal, não. Eles são participantes da família, e os problemas que afligem a família devem ser participados por todos os membros. Então, se é o pai que tem um problema, os filhos devem colaborar no sentido de minimizar esse problema. Se é a mãe que tem um problema, é dever dos filhos colaborar, diminuindo, minimizando, trabalhando no sentido de que haja harmonia na família. Então, todos devem ser partícipes desse núcleo familiar, para que nós tenhamos realmente a família preconizada por Jesus, a família preconizada pela doutrina espírita ou preconizada por Deus. Porque se você fizer uma análise retroativa do sentido de família, você não vai poder fugir à realidade de que o seu corpo, a sua vida, tudo que você é, foi proveniente de 2 gotinhas de água. 2 gotinhas insignificantes que se juntaram na trompa de Falópio, na intimidade do ventre da sua mãe, equivalente a um espermatozoide e um óvulo. E foi daí que todo esse conglomerado celular, que é o seu corpo, que é o nosso corpo, foi a partir daí que ele começou. Naturalmente, sob a égide da inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, Deus. Então, ele continuou frequentando a casa, estava aproximando o Natal, e ele ia ficando cada vez mais triste. E eu tentava, eu conversava com ele, não fique tão triste, afinal de contas agora ela está resguardada, você tem tomado conta dela, e os filhos estão tranquilos, estão felizes e tal. Ele falou, pois é, vai ser o primeiro Natal separados. O primeiro Natal que ela vai estar sozinha no apartamento, porque os filhos querem que eu esteja com eles. E a gente conversou bastante e tal. Aí veio o Natal e eu fiquei na expectativa dele retornar, saber a respeito dele, como é que foi o Natal e tal. Passou uma temporada e eu soube que ele tinha viajado e voltou. Quando ele voltou, ele apareceu lá no caminho. Mas ele estava outra pessoa. O rosto estava resplandecente, ele estava feliz. E eu, então, fui ao encontro dele e perguntei, meu Deus, está contente? O que foi? Conte para mim. Ele falou assim, não preciso contar nada. Eu quero apresentar para a senhora a minha esposa. E eu, então, vi se aproximar uma senhora envelhecida, trazendo no rosto as marcas de muito sofrimento, de muitas lágrimas, corpo esquálido, a mão fria, úmida, trêmula, todas as marcas do vício. E ele disse, ela superou. E aí ele me contou uma história linda. Ele esteve com ela
no apartamento, ficou ali um bocado de tempo, e por volta de 10 horas, mais ou menos, que ele tinha marcado para a reunião de toda a família dos filhos, por volta de 11h30, meia-noite, no Natal, festejar o Natal. Então, até as 10 horas, 10 e pouco, ele ficou com a esposa e depois foi para casa. Chegou, estava a filha, estava os genros, a nora, etc. Só estava faltando o filho mais velho e a esposa. E eles estão esperando, e ele olhando para o relógio, 11 horas, 11h30, 10 para meia-noite, e ele, cadê? Por que o filho não chegava? Porque era comum eles abrirem uma garrafa de champanhe, aquela coisa toda, e ele agoniado porque o filho não chegava com a esposa, esperando, e quando deu meia-noite, tocou a campainha, e ele foi abrir, ele falou assim, até que enfim, chegou em cima da hora, e ele abriu a porta e estava ali o filho, a nora, e entre eles a esposa. E eles, Feliz Natal, papai, nós queremos te dar esse presente. Aí os outros filhos chegaram, abraçaram todos, e ele disse que ele ficou sem palavra, ficou parado, sem saber o que fazia. E a esposa veio e o abraçou, e os filhos todos, e eles se abraçaram. E eles, o que tinha acontecido? Aí os filhos, contando, pois é, pai, a gente estava vendo como o senhor estava sofrendo. A gente compreendia os seus olhos que sempre se voltavam para o lugar que a mamãe ocupava. A gente via o Senhor renunciando a tudo para que nós fôssemos felizes. Não importava a sua felicidade, não importava o que o Senhor estava sentindo. O Senhor queria preencher o nosso egoísmo, a nossa visão obliterada. Então nós resolvemos cuidar da mamãe, todos nós. E começamos a batalhar. Quando o Senhor estava no seu trabalho, era um que ia, era outro, e ela também colaborou porque ela tinha saudade de casa, saudade dos filhos, saudade dos netos. E então, nesse tempo todo em que o Senhor frequentava a casa espírita, porque nós te acompanhávamos também, Pai, a gente toma conta do Senhor. Não pense que o Senhor faz nada escondido, não faz não. O Senhor frequentava lá, rezando, pedindo, nós estávamos trabalhando para que o Senhor voltasse a sorrir, mas um sorriso de felicidade. Mas eu não sorri, eu chorei muito, e foi o Natal mais feliz da minha vida, porque não foi só o retorno da esposa, foi o despertar dos filhos, foi a compreensão dos filhos. De repente, nós éramos uma família de verdade. E quando eu ouvi o meu neto adolescente falar, vovô, quando eu crescer, eu vou ser um homem igual a você, eu vi que a vida é realmente uma bênção de Deus. E que a gente pode construir a felicidade, ao invés de esperar que ela entre pela janela, que ela entre pela porta. É uma construção lenta, é uma construção trabalhosa. E às vezes na construção dessa felicidade, nós derramamos muitas lágrimas. Mas são lágrimas que preenchem o coração e que depois retornam como uma chuva abençoada num solo fértil, fazendo brotar as flores de uma verdadeira felicidade. Eu queria dizer para a senhora que eu sou muito feliz. E então eu vi aquela mulherzinha trêmula, feinha, acabadinha, ser olhada como uma verdadeira deusa. Eu nunca vi tanto amor nos olhos de um marido, nem no meu, como eu vi nos olhos daquele homem, olhando para aquela mulher mirradinha, acabadinha, envelhecida, e ele a olhou com ternura.
E eu pensei em Deus, meu Pai, que bom que eu creio no Senhor. Que bom que eu tenho certeza que o Senhor está pontificando sobre todas as coisas. Que bom, meu Pai, que eu tenho te buscado ao longo da minha existência. Ainda não te encontrei, Pai, porque os meus olhos talvez estejam ainda embaciados pelas lágrimas das muitas culpas que carregamos do nosso passado, cheio de delitos, cheio de falhas. Mas um dia, Pai, eu vou conseguir estancar as lágrimas. Um dia eu vou conseguir fechar os olhos e abri-los novamente, sem o véu que me cobre, sem culpas, sem arrependimentos, apenas com o coração aberto para dizer: eu te amo, Pai, eu te amo. E amando a tua pessoa, eu serei capaz também de amar a todos vocês, a todas as criaturas. Muito obrigada. Nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar. Agradecemos a cada um de vocês, as nossas crianças, e agradecemos a Ana por estar sempre presente na nossa casa, no nosso movimento espírita da nossa cidade. E nós esperamos que cada um de nós aproveite a oportunidade para sermos melhores, para aprendermos a gostar, para assim aprendermos a amar. Então, a nossa gratidão pela doutrina espírita é muito grande, porque ela fez com que a nossa vida se modificasse. Ela nos incentiva, ela nos alicerça, ela nos mostra o horizonte de renovação, de aprendizado, de crescimento. Apesar de todas as imperfeições de cada um de nós estamos lutando para sermos melhores. E isso é a doutrina espírita que nos mostra. É os ensinamentos de Jesus que nos chamam a atenção para que a gente realmente seja diferente. Então, a nossa gratidão a cada um de vocês. Nós temos ali alguns livros do Divaldo Franco, CDs e DVDs, que estão na promoção por R$10. Então, se alguém quiser adquirir, está ali, a gente fica grato. E nós agradecemos a presença de vocês e desejamos a cada um muita paz, muita alegria, muita serenidade, e que Jesus possa, nesses momentos, envolver a cada um de nós e aos nossos alunos, aos nossos lares, proporcionando a oportunidade de amadurecimento. Muita paz e muito obrigada.